Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos então no tempo do Advento, a primeira vela foi acesa, é um tempo de preparação para o Natal, uma preparação que consiste de fato em fazer uma espera, como nós até falávamos ontem, em fundar em nós, se permitir ser fundado em nós, construído em nós uma esperança ativa, ou como a própria liturgia chama a atenção, os textos realmente nos remetem a uma esperança messiânica, a esperança no Messias, não aquele como de fato se quis, mas aquele Messias que foi prometido. E essa promessa consiste justamente em um Messias que irá talhar, irá formar, irá constituir o reino de justiça e de paz. De modo que os textos hoje presentes na liturgia desta missa, todos eles convergem para essa realidade de paz e justiça. É isso que é então apresentado na primeira leitura. Um governante que, segundo Isaías, será tão comprometido com a paz que ele irá mudar a natureza das coisas. Como é que pode? Me diga, como é que pode? Um boi comer ali a palha junto com o leão. Como é que pode o leopardo deixar de ir à caça do cabrito? Isso é contra a natureza. Mas, de fato, Deus não quis que, a princípio, sangue fosse derramado. Sangue inocente fosse derramado. De modo que mesmo as relações humanas, as piores que são, elas então podem se converter em algo melhor. De fato, o Salmo, ele celebra e canta esse tempo de harmonia. O Evangelho de hoje demonstra a gratidão do Filho de Deus por contemplar pessoas diante dos seus olhos mesmo, mas também eu entendo e enxergo que ele vê à frente, ele vê o futuro, de modo que ele enxerga estes e estas pequeninos que acolhem a promessa antes feita, mas que estão dispostos a querer realizar em suas vidas esse desejo, essa vontade de Deus, essa graça de Deus. Por isso, para que essa paz e essa justiça possam então ser para nós, hoje, mais palpável, mais realista, eu quero trazer então o pensamento de dois nomes, de duas pessoas, que para mim são referência e sempre eu gosto de trazer em uma fala minha, em uma homilia, que é o pensamento de João Paulo II e Ranieri Cantalamessa. João Paulo II, ele ensina que a paz verdadeira, essa paz que nós queremos alcançar, que não é a pax romana de dominação, mas é o shalom, presente na Escritura, da boa convivência entre os povos, só é possível de ser então alcançada se ela for sustentada na reconciliação. Ou seja, o Messias, aquele que há de vir, nós então o encontramos a cumprimento das promessas em Jesus Cristo, o seu Filho de Deus, Filho de Deus. Ele então promove a restauração das relações humanas. De modo que, e eu pergunto, se você às vezes só consegue enxergar no seu horizonte o inimigo, se você às vezes só consegue enxergar no seu horizonte os monstros, se você só consegue enxergar no seu horizonte as feras, mesmo estas poderão comer da mesma palha, do mesmo pasto, da mesma Eucaristia que você. Basta que primeiro você possa mudar o seu coração e permitir que ele seja transformado. De fato, Ranieri Cantalamessa, ele observa que o tempo do Advento é um tempo para nós aprendermos a sermos pequeninos, de modo que já está passando da hora de você e eu termos esse aprendizado. O que nos torna grandes? O que às vezes nos torna grandes? Nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa soberba, o nosso julgamento, as nossas mágoas, as nossas dores, tudo isso no âmbito das relações. Já passou do ponto então de nós então deixarmos de nos apegar
a estas coisas tão ditas, tão grandiosas, que são fonte da nossa perspectiva, da nossa visão de mundo, e começar então a enxergar este mundo como Jesus Cristo enxerga. Um mundo onde de fato ele tem gratidão. Um mundo onde de fato a verdadeira sabedoria, o verdadeiro jeito de viver e fazer as coisas, de sentir as coisas, realmente tem sentido e significado, porque permite-se em ser aquilo que Deus sempre quis que fosse. Fecha os teus olhos, pede essa graça. A graça de não mais viver no âmbito da vingança, mas realmente pedir a justiça. Não aquela pretendida, mas aquela ofertada. A justiça da reconciliação. A justiça que enxerga no outro um irmão.